quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Beleza. Dividir o bigode? Cara, é sério agora, Josi. Dividir o bigode. Olá, home students! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos falar um pouquinho da passagem do mito à filosofia. Bom, primeira coisa, não existe um rompimento radical entre mito e filosofia. Por algum tempo, poderia dizer até hoje, a filosofia se apropria de mitos para poder explicar aquilo que ela não consegue explicar. Bom, vamos ver isso em outros momentos, mas hoje vamos explicar quais são as características do discurso mitológico e quais são as características do discurso filosófico. Aqui, filosofia se confunde um pouco com ciência, e eu vou explicar para vocês no começo como essa confusão acontecia. Bom, primeira coisa, não vamos tomar mitologia ou mito como sinônimo de mentira. Não é de forma alguma isso que nós queremos colocar aqui. Mitologia é uma tentativa que as tribos humanas, né, as sociedades humanas tiveram de tentar explicar a realidade mais imediata. Bom, então é um discurso racional. Por quê? Mitologia não é irracional, mitologia é racional, porque parte de uma tentativa humana de explicar a realidade, através da nossa própria capacidade intelectual. Assim como a filosofia. A filosofia também tem um caráter racional, que é essa tentativa humana de usar o pensamento para poder explicar a realidade. Bom, quais são as diferenças então entre esse discurso racional? Bom, primeira coisa é que a mitologia, ela toma como ponto de explicação causas sobrenaturais. E a filosofia toma como explicação causas naturais. Bom, para a gente entender isso, a gente precisa entender o conceito de causalidade. Ciência, mitologia, filosofia tem como princípio a crença na causalidade. E por que crença na causalidade? Porque a gente acredita que o mundo é efeito de uma causa. Ok? Bom, vamos explicar para você. Que todo mundo aqui já deve ter visto como é que funciona um jogo de sinuca, por exemplo, né? No jogo de sinuca, você tem um efeito último que é o quê? Fazer com que a bola caia dentro do buraco, da caçapa, tá? Isso é um efeito. Só que esse efeito, ele tem uma causa. Qual que é a causa? A bola branca, dependendo do tipo de jogo que você está jogando, acertar a bola que você quer derrubar no buraco. Essa é a causa. Só que essa causa, ela também é efeito de uma outra causa anterior. Qual que é a causa anterior a essa? Você acertar o taco na bola. Ok? Só que você acertar o taco na bola também é efeito de uma outra causa anterior, que é você fazer todo o processo e conseguir fazer o movimento de acertar o taco na bola. Portanto, nós temos uma relação causal, uma cadeia de causa e efeito. Só que essa cadeia, ela não termina, ok? Ela é sempre uma cadeia que a gente poderia levar ela ao infinito. Partindo dessa ideia de sempre tentar entender qual é a causa anterior, o dia de hoje é efeito do dia de ontem e assim sucessivamente, postularam os primeiros filósofos, né, o princípio da arqué. Os primeiros filósofos da mitologia também têm esse princípio, né? O princípio da arqué, que é o quê? Seria como se fosse um princípio originário, uma causa primeira de tudo que existe. Essa causa primeira, arqué, a mitologia tomava como sobrenatural e a filosofia tentou entender a partir dos efeitos naturais. O que os gregos entendiam como natural? A physis, aquilo que a gente consegue ver, tocar, sentir. Tá? Isso era o mundo natural. Então essas causas eram causas que partiam desses princípios. Por exemplo, Tales, que é considerado o primeiro filósofo, dizia: tudo é água. O Tales dizia que o efeito primeiro, a causa primeira de tudo que existe, a arqué do mundo, é a água. E aí tem toda uma explicação dele para poder justificar esse elemento ser tomado como arqué. Bom, uma outra característica que nós temos de diferente entre a mitologia e a filosofia é que o discurso mitológico
se pautava na autoridade. Como assim autoridade? Existia um sacerdote ou alguém que falava diretamente com os deuses e trazia esse discurso, essa explicação para a sociedade, para os homens. Aquilo que o sacerdote dizia, aquilo que a autoridade dizia, era verdade, porque ele era a autoridade, ok? Na filosofia e nesse primeiro impulso de explicação também da ciência, nós temos uma coisa chamada caráter crítico. O que é o caráter crítico? A possibilidade que nós temos de questionar uma teoria que foi colocada e apresentar uma teoria melhor. A filosofia não se preocupa de ser questionada, assim como a ciência não se preocupa de ser questionada. Já na mitologia, questionar um discurso de uma autoridade era questionar diretamente Deus, porque os deuses disseram, né? Então questionar a autoridade é questionar as autoridades propagadas pelos deuses. Ok? Temos também, nesse primeiro, mais um conceito para tentar explicar esses primeiros filósofos, nós temos o conceito de cosmo, tá? Cosmo é a organização da totalidade. Tanto, por exemplo, né, nós temos harmonia, significa cosmos, mas também beleza. Nós temos, por exemplo, o conceito de cosmético hoje em dia, que são produtos de beleza. Então, o cosmos é todo mundo natural, que era formado pelos elementos naturais, água, ar, fogo e terra, mas também os corpos celestes, que para o cosmo grego era formado desse elemento aqui transcendente, que é o éter, ok? Então, toda essa totalidade era o cosmos. E nós temos aqui o logos. O logos que seria, a gente poderia traduzir tanto por pensamento e discurso, que seria seria algo tipo uma conexão entre a nossa capacidade de pensamento e o mundo que a gente quer entender. Se a gente não pressuposse essa conexão entre pensamento e mundo, a nossa tentativa de explicar o mundo seria falha de princípio. Por quê? É porque acreditamos que nós podemos entender o mundo, nós temos um logos que se organiza, tal como o mundo se organiza, que nós buscamos, então, interpretar essa realidade a partir da crença, nessa capacidade intelectual nossa de compreender o mundo. Bom, paramos por aqui. Nas próximas aulas vamos explorar mais alguns pontos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber as próximas notificações.